Aquele sol de Olinda, que antes me parecia um abraço quente e familiar, agora era apenas um foco de calor sobre a poeira que subia enquanto eu arrastava a última mala pela calçada de paralelepípedos. A casa, pintada de um amarelo manga que eu mesma tinha escolhido anos atrás, parecia me cuspir para fora, e eu me sentia menor do que o portão de ferro enferrujado que meu pai mandou fechar. Meu nome é Rebeca, e naquela manhã de fevereiro, no auge do calor pré-carnaval, eu não era a filha de Mestre João, o artesão mais respeitado do Alto da Sé. Eu era apenas a intrusa que ousou contrariar o destino que ele havia traçado para mim. E o destino, segundo João, era que eu me casasse com o filho do prefeito, assumisse a papelaria dele e deixasse de lado a bobagem de querer ser artista plástica. Por anos, engoli o orgulho e as tintas. Mas quando chegou o noivado arranjado, eu disse não. Não disse com raiva. Disse com a calma de quem finalmente respira. Mas para ele, foi um grito de guerra. Ou você se casa e vira gente, ou vira à rua e esquece que tem pai. Ele rugiu, com aquela barba branca que parecia um vendaval. Eu escolhi a rua. E foi então que a loucura dele se manifestou. Eu ainda estava paralisada na calçada, sem saber se ia para o terminal de ônibus ou para a casa da minha tia em Piedade, quando vi a fumaça. Uma fumaça densa, preta, subindo da lateral da casa, bem ali onde ficava meu ateliê improvisado. Meu coração afundou. Corri de volta desesperada, e o que vi me derrubou no chão de pedra. Meu pai estava lá, parado, os olhos vermelhos e secos, usando o próprio cachimbo para atear fogo na pilha de coisas que eram a minha vida. Meus cadernos de esboços, minhas telas inacabadas, a velha máquina de costura que era da minha avó e até mesmo o único cavalete que ele havia me dado de presente no meu aniversário de 15 anos. O cheiro de tinta queimada era ácido, a trilha sonora da minha expulsão. A vizinhança olhava da janela, horrorizada, mas ninguém ousava intervir no temperamento de Mestre João. Ele me encarou por cima da fogueira, e suas palavras foram um veneno. Agora não tem mais volta, Rebeca. Você não tem mais nada aqui, nem pai, nem casa, nem futuro. Eu mal conseguia respirar. A dor não era pela perda material, mas pela certeza de que aquele homem que me ensinou a misturar a cor do mar com a cor da fé tinha queimado a única ponte que nos ligava. Naquele instante, eu soube que não era só o fogo. Era uma maldição, um rompimento para o qual eu não tinha preparo emocional. Eu me levantei e andei, sem olhar para trás, jurando que um dia, Mestre João ia pagar por aquela fogueira que consumiu não só meus bens, mas também o que restava do meu respeito por ele. E se você que está me ouvindo já sentiu a dor de ser descartado por quem deveria te amar incondicionalmente, eu te entendo perfeitamente. Se essa história te tocou de alguma forma, clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Me ajuda a provar que a vida de quem é injustiçado pode, sim, dar a volta por cima. A minha vingança, eu sabia, teria que ser fria, calculista e, acima de tudo, esmagadoramente bem-sucedida. Eu dormi por 3 dias seguidos no chão duro do barracão abandonado perto do mercado da Ribeira, em troca de ajudar a costurar fantasias de carnaval para uma costureira simpática, a Dona Carmen. Aquele cheiro de plástico, lantejoulas e suor era o meu novo lar. Minha ambição de artista plástica tinha virado uma necessidade urgente de sobrevivência. Eu lavava roupas, passava, e de vez em quando Dona Carmen estava distraída, rabiscava esboços com carvão nas sobras de papelão. O ódio por meu pai era um motor incansável. Eu pensava, ele quis me humilhar, me reduzir a nada. Eu vou mostrar para ele que o meu nada é o ponto de partida para o meu tudo. Durante esse tempo, evitei o Alto da Sé como se fosse terra contaminada. Se Mestre João soubesse onde eu estava, ele faria questão de ir lá para me envergonhar novamente. A vida era dura. As refeições eram pão com café e a perspectiva de futuro, cinzenta. Mas havia algo que a fogueira não conseguiu queimar. O meu talento. Um dia, enquanto eu costurava um chapéu de frevo, Dona Carmen me pediu para desenhar um detalhe para o acabamento. Eu desenhei. O esboço era simples, mas tinha uma energia, um movimento que só o caos da minha alma conseguia produzir. Ela ficou chocada. Rebeca, isso não é um desenho, é uma obra de arte. Você devia vender isso. Vender arte? Quem compraria um rascunho de uma sem-teto? Mas a ideia plantou uma semente. Comecei a desenhar os rostos dos foliões que passavam, os músicos, as igrejas históricas, tudo que a Olinda me oferecia de inspiração, e vendia meus esboços por 5 ou 10 reais. Era um trocado.
mas era meu. Eu estava construindo minha liberdade centavo por centavo. No entanto, a verdadeira virada não veio da arte, veio do acaso, daquelas ironias do destino que só a vida real consegue roteirizar. Eu estava no balcão da padaria, comprando meu pão de cada dia com as moedas suadas, quando ouvi a conversa no rádio. Era um programa de notícias local, falando da loterias. E então, o locutor, com aquela voz grave e triunfante, soltou a bomba. E o grande prêmio de 38 milhões de Wazers saiu para a cidade de Olinda. O bilhete, registrado em nome de uma moradora da área da Ribeira, foi o único ganhador. Eu congelei. A Ribeira? Meu coração começou a martelar como um tambor de maracatu. A notícia não parava de circular. A cidade fervia. Ninguém falava de outra coisa senão na sorte grande que havia caído na Ribeira. Eu, honestamente, ignorei. A chance de ser eu era a mesma de eu encontrar um tesouro enterrado nas ladeiras. Eu estava focada em economizar o suficiente para alugar um quarto minúsculo e comprar um tubo de tinta acrílica decente. Foi Dona Carmen quem me fez parar. Ela chegou no barracão, ofegante, com um exemplar do Jornal do Comércio dobrado nas mãos. Rebeca, pelo amor de Deus, me diz que você jogou aquele número. Eu a olhei, confusa. Que número? Você não lembra? Naquela tarde em que você estava triste, eu te dei aquele bilhete da loteria de raspadinha que ganhei e troquei por um bilhete simples. Te disse para arriscar sua sorte. Ela abriu o jornal e a manchete era gritante. Moradora da Ribeira acerta sozinha os 38 milhões da loteria. E lá, no canto inferior, com a foto desfocada e a inicial do nome borrada, estava a informação crucial. O bilhete premiado tinha sido registrado em uma casa lotérica perto da Praça do Carmo. E o número era o 4, 21, 33, 17, 59 e o bônus 11. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Aquele número. Era a data de aniversário da minha avó, a idade da minha mãe quando morreu, o número da casa da minha infância. Era o número que eu usava em todos os jogos de aposta, por superstição. Eu joguei. Murmurei. E então me lembrei. O bilhete. Onde estava o bilhete? Naquele caos da minha expulsão, na correria, na dor da fogueira, eu tinha esquecido de tudo. Fui até minha última mala, aquela que estava suja de cinzas e fuligem, e comecei a vasculhar. Roupas velhas, um diário, e nada. Pânico, lágrimas. Onde o fogo do meu pai não tinha chegado, o meu esquecimento podia ter matado a minha sorte. Revirei tudo, até que no fundo do forro rasgado, senti algo. Um papel amassado, dobrado e levemente chamuscado nas pontas. Era ele. O bilhete. O meu bilhete. O número da sorte da minha avó. As pernas tremeram. Dona Carmen chorou. Eu sorri. Não foi um sorriso de felicidade, foi um sorriso frio de quem acabava de receber uma arma poderosa. Meu pai tinha queimado o meu passado, mas o universo, com seu senso de humor irônico, tinha acabado de me dar um futuro que ele jamais imaginaria. A vingança, agora, não seria mais sobre provar que eu era capaz. Seria sobre mostrar o preço da maldade, e ele seria alto. Com o bilhete guardado em um cofre e o dinheiro finalmente em minha conta, a primeira coisa que fiz foi sumir. Não queria festa, não queria entrevista. Eu queria silêncio e estratégia. Eu me mudei para o Recife. Aluguei um apartamento chique na beira-mar, mas mantive o anonimato. Rebeca, a ex-sem-teto, virou Rebeca, a nova empresária de artes plásticas, com um escritório de fachada em Boa Viagem. Ninguém de Olinda me reconheceu, e o anonimato me deu o tempo para planejar minha jogada. Eu sabia que Mestre João estava no auge da arrogância. Ele continuava a tocar sua vida de artesão, convencido de que havia me dado a lição de moral mais importante da minha vida. Ele vivia debaixo da ilusão de que a família do prefeito, seu único cliente de peso, o sustentaria para sempre. Mas eu sabia que o ciclo de negócios estava fraco. Era hora de agir. Usei meu dinheiro para um investimento cirúrgico. Comprei o terreno ao lado da casa dele, onde funcionava o velho depósito de materiais de construção, e comecei a construir a Galeria de Arte Rebeca Lima. Um prédio moderno, de vidro e concreto, que contrastaria de forma agressiva com a arquitetura colonial do Alto da Sé. O burburinho na cidade começou. Quem é essa tal de Rebeca Lima? Ninguém fazia a menor ideia. Meu pai, é claro, ficou furioso. Ele considerava o prédio um insulto à tradição.
Ele tentou embargar a obra, fez denúncias anônimas, mas eu tinha os melhores advogados e tudo estava legalizado. A obra avançou rapidamente. A cada martelada, eu sentia que estava devolvendo o fogo que ele tinha ateado. A inauguração foi marcada para o dia do aniversário dele, coincidência que só eu e o destino sabíamos que não era acaso. O dia da inauguração chegou, e Olinda parou. A Galeria Rebeca Lima estava repleta de jornalistas, colecionadores de arte e a nata da sociedade recifense. A cereja do bolo foi a presença do próprio prefeito, o mesmo que meu pai idolatrava e que havia tentado casar meu futuro. Meu pai estava lá, do lado de fora, parado na calçada, com o rosto pálido e a pose de um general derrotado. Ele não tinha sido convidado, mas ele estava lá, assistindo ao meu triunfo. Eu estava no palco, a empresária de sucesso dando meu discurso. E então, fiz a jogada final. Anunciei a exposição principal da noite. A coleção Cinzas. E revelei o que ninguém esperava. O centro da galeria não estava com minhas novas pinturas. Estava com a exposição mais chocante de todas. No meio de uma sala branca e iluminada, estavam dispostos, sob luzes dramáticas, os restos calcinados dos meus pertences. O cavalete queimado, o tecido carbonizado, as latas de tinta derretidas. Era um monumento ao ato de crueldade que meu pai havia cometido. A multidão murmurou. E então, pedi a palavra e a voz. Essa coleção, Cinzas, é dedicada ao homem que me ensinou a mais dura das lições, a de que a verdadeira arte nasce da dor. E essa dor tem um nome: Mestre João. Eu vi meu pai cambalear na calçada. A notícia da loteria tinha saído no jornal, mas a notícia do meu retorno, aquela, ele estava lendo em letras de fogo nas paredes da minha nova galeria. Ele não era mais o homem de respeito. Ele era o algoz que, em um ato de fúria, havia expulsado a filha que se tornaria uma milionária da noite para o dia. A humilhação estava completa. O troco estava dado. Ele me jogou no fogo, e eu ressurrei em ouro. A humilhação pública que Mestre João sofreu foi avassaladora. O prefeito se distanciou. Os clientes de seu ateliê o abandonaram. A fofoca na praça era cruel. Eu, Rebeca Lima, a empresária milionária, me tornei o assunto de Pernambuco. Meu pai, por outro lado, se tornou o pária, o homem que trocou o amor pela filha por um orgulho estúpido. Ele não me procurou. Eu também não procurei por ele. A galeria prosperava, minha conta bancária crescia, e o meu ódio, ironicamente, começou a murchar. Eu tinha vencido, mas a vitória era oca. A vingança, eu descobri, é um prato indigesto. Uma noite, eu estava no meu apartamento, olhando para o mar, quando a saudade me atingiu como uma onda. Não do pai que me queimou, mas do mestre João, que me ensinou a andar de bicicleta, que me dava um picolé de cajá na volta da escola, que moldou em mim a alma de artista. Eu peguei o jornal antigo que tinha a notícia da loteria e li. E em uma matéria de rodapé encontrei a informação que mudou tudo. Meu pai tinha sido diagnosticado com uma doença degenerativa séria, daquelas que não tem cura. A fúria dele, o temperamento explosivo, a loucura de queimar minhas coisas, tudo era sintoma precoce da doença. Ele não tinha agido só por maldade. Ele estava doente, perdendo o controle da mente, e eu não soube reconhecer. Ele não tinha queimado meus pertences só para me atingir, mas como um ato de desespero de um homem que sentia que estava se perdendo. Aquele ódio instantâneo se transformou em uma tristeza profunda, uma autocrítica esmagadora. Eu o tinha punido, mas a doença já o estava punindo muito mais. Minha vingança me parecia pequena, suja e infantil. Eu tinha o dinheiro, mas ele estava perdendo a vida. Eu não o procurei na galeria. Fui direto para a casa Amarela Manga, no Alto da Sé. O portão de ferro, o mesmo que ele fechou para mim, estava entreaberto. A casa estava silenciosa. A barba dele, antes imponente, agora parecia rala e desgrenhada. Eu entrei na sala de artesanato. O cheiro de madeira e verniz me transportou de volta à infância. Ele estava sentado em sua bancada, com a cabeça baixa, tentando lixar uma peça de barro, mas as mãos tremiam incontrolavelmente. Ele parecia um fantasma. Eu me aproximei e ele levantou a cabeça. Seu olhar me encontrou, mas não tinha raiva, só o vazio de quem perdeu tudo. Ele me olhou, me reconheceu. Rebeca, você voltou. Eu mal conseguia falar. Pai, ele sorriu um sorriso triste. Você me venceu, minha filha. Você me humilhou, me fez pagar o preço da minha loucura.
E você estava certa em fazer isso. Ele pegou a peça de barro, um pequeno cavalo marinho, e a deixou cair. Eu não peguei o cavalo marinho. Peguei as mãos dele. Pai, eu não vim aqui para te vencer. Eu vim porque a sua fogueira me queimou, mas me libertou. O fogo me fez rica, mas a sua doença me fez enxergar o que realmente importa. Eu tenho 38 milhões, mas o que eu não tenho é mais tempo com o Senhor. Ele chorou. Eu chorei. E ali na sala de artesanato, eu não era a empresária de sucesso e ele não era o artesão falido. Éramos pai e filha. Eu não disse, eu te perdoo. Eu apenas o abracei e senti o peso de todos os anos de mágoa se dissolverem na fragilidade do corpo dele. E então, eu tive a ideia mais inesperada. Eu usei o dinheiro da loteria. Não para ele, mas para a cidade. Eu fundei o Instituto Mestre João de Artes Populares de Olinda, um centro de tratamento e acolhimento para artesãos idosos com problemas de saúde. Eu comprei a casa dele, não para despejá-lo, mas para transformá-la no centro do instituto, onde ele pudesse viver e ensinar pelo tempo que lhe restasse. O meu dinheiro, que era a minha vingança, virou o seu legado. O final da minha história não foi o fim de uma briga. Foi o nascimento de um novo propósito. Eu fui embora, fui expulsa, mas voltei para construir algo maior do que o meu ódio. E meu pai, o homem que queimou minhas coisas, viu seu nome se tornar, não o símbolo da fúria, mas sim o pilar da caridade. Eu recuperei meu pai, ele recuperou sua dignidade, e a cidade ganhou um lugar de esperança. Agora me diz aqui nos comentários, se o dinheiro da loteria te desse a chance de se vingar de alguém, você usaria essa fortuna para a vingança ou para fazer o bem? Eu adoraria saber a sua opinião. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder a próxima história. Um beijo e até a próxima!